Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria e que a força do Espírito Santo esteja no seu coração. Eu sou o diácono Wilson Carvalho, da paróquia de Santa Cecília, e esse é mais um Santo do Dia. Hoje, dia 28 de junho, a igreja faz memória a Santo Irineu, né? O seu nome em grego significa pacífico, e Santo Irineu foi um dos primeiros grandes teólogos da igreja. Foi bispo de Lyon e Marte, sendo por conta de seus escritos, né, um dos mais importantes escritores cristãos do século II. Muito hoje se sabe da igreja naquela época pelos escritos de Santo Irineu, né? Ele nasceu na Ásia Menor, em Esmirna, e foi discípulo de São Policarpo, que conviveu diretamente com o apóstolo João Evangelista, né? Ele foi ordenado por São Policarpo e, por ser muito inteligente, douto, letrado em várias línguas, foi enviado à França, né, a serviço da igreja, justamente porque a igreja estava em ascensão e havia muitas heresias na época, de forma particular, o gnosticismo, e ele, como sabia bastante, era muito culto, foi enviado com essa missão. Teve um papel importantíssimo também, um tanto diplomático, na Igreja do Oriente, porque partiu, né, a mando de Papa Eleutério, né, com uma missão de paz, porque a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, né, não chegavam num acordo em relação à data da Páscoa, né, havia divergências, e ele foi muito feliz, né, conseguiu chegar a um denominador comum e com a Igreja, e a unidade da Igreja se manteve um pouco mais, né, em relação à Igreja Oriental. Ao voltar dessa missão, ele se depara com a morte do bispo Pontino, sendo escolhido como sucessor do episcopado de Lyon, na França, né? Era um homem, assim, grande evangelista, grande conhecedor da palavra, né? Os seus escritos, na verdade, têm um valor histórico muito grande, especialmente o que ele escreveu, um livro que ele escreveu, que é um tratado contra as heresias, né? Que por ponto de vista teológico, é muito importante, e histórico também, para a gente conhecer as heresias que havia da época. Uma das principais era o gnosticismo, né, que dizia que havia muito essa dicotomia entre o bem e o mal. O mundo espiritual era maravilhoso, e o mundo material, inclusive o corpo, a natureza, eram digamos assim, do mal. Inclusive Jesus não era um homem material, era só espiritual, misturava crenças da época com filosofia, uma bagunça só, e Santo Irineu foi decisivo, né, como combatente, né, dessas heresias, igual outros santos, como Santo Antônio, por exemplo, que era considerado o martelo dos hereges, né? Pedimos, ele morreu como? Morreu Marte, porque houve uma grande perseguição em Lyon do imperador Marco Aurélio. Houve um grande massacre de cristãos na época, e o bispo de Lyon, né, Santo Irineu, também foi morto no dia 28 de junho de 202. Peçamos a Santo Irineu a fidelidade, né? O amor à igreja, a unidade da igreja. Hoje a gente escuta tanta coisa na internet, pessoas que não seguem o Papa, que falam de uma igreja dividida. Nós temos que seguir aquilo que a nossa igreja defende, né? Orar pelos nossos sacerdotes, pelos nossos bispos, pelo nosso Papa Francisco, para que possamos sempre estar em unidade e não dar vozes a pessoas que aparecem de vez em quando aí tentando levar muita gente para se afastar da igreja. Amém? Recebam a bênção diaconal. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, né? Santo Irineu, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.